do nosso assunto, tem a história da Ludmilla, do apresentador lá do Marcão do Povo, né, lá de Brasília, do Balanço Geral de Brasília, aquela coisa toda, que chamou a Ludmilla de macaca. E ontem saiu o comunicado da Rede Record de televisão rescindindo o contrato dele. Ele foi demitido, tamanha a repercussão dessa fala dele, que eu acho que devia ter 2 segundos no que foi postado, né? Não tudo o que ele falou no programa, mas usando a expressão se referindo a Ludmilla como o pobre macaco, o macaco pobre, uma coisa assim. Pobre macaca. Pobre macaca, né? Que ele fez, e agora ele se defende dizendo que isso não é racismo, que isso é uma expressão do norte, nordeste, centro-norte, aquela coisa toda, mas que mesmo que seja, não convence, não cola, mesmo porque isso foi dito por uma menina negra. E aí é que caracteriza mais o racismo ainda, mais o preconceito ainda, e eu acho que a emissora fez o que devia ter feito, né? Se foi intenção, se não foi intenção, eu acho muito legal a polêmica agora, porque vão parar para pensar 2 vezes antes de abrir a boca para dizer essas besteiras. Pode ser uma expressão, é antiga, é popular, mas se ela não é legal, para que a gente vai continuar usando esse tipo de coisa? E para quem pregar justamente com a Ludmilla? Não podia falar, ela foi uma menina pobre? Não, macaco pobre, quando ele viu que ele pisou na bola, aí ele, eu também fui um macaco pobre. Tá aqui, Marcão, que cola, sabe? Não cola não. E ele está dizendo, peço perdão a Ludmilla, a intenção não foi ofender, aí ele dá uma no cravo, outra na ferradura, porque ele fala assim, ela vive de processos agora, porque se falar que ela usa um short preto, ela vai processar. Olha a maldade do cara, né? Se falar alguma coisa dela, ela processa, e como ela não está fazendo sucesso, ela só está com uma música, imagina. Aí ela tá ganhando dinheiro às custas de processo. Sabe quanto tempo leva, meu filho, para sair uma decisão da justiça? Se ela fosse esperar viver desse dinheiro de processo, aí ia ser muito complicado. Ele chega a citar até aquela história do cabelo, né, que a Val tinha falado em relação a isso, e que ela processou também. Ele pega e fala essas besteiras, tudo tentando justificar. Se está pedindo perdão, é pedir perdão, não é continuar agredindo a pessoa depois que pedir perdão. Não vai te perdoar coisa nenhuma, pelo menos segundo as últimas declarações da Ludmilla, né, Marcinha? Não, com certeza. Foi de muito sério isso, porque é um formador de opinião, não é? Ele está falando para muita gente, ele está falando de Brasília, né? Tava. A postura da Record foi fantástica, porque perfeita foi pronta, e rápida, hein? Pronta. Rápida. Não admitimos esse tipo de comportamento na nossa casa, aqui não. Tem que pensar antes de falar, ainda mais programa ao vivo, tem que ser rápido, né? Não dá. E assim, eu acho que não é nem pensar, aquilo está embutido. Se é gíria do norte, do nordeste, usem, nem lá tem que usar. Aposenta, tira porque já do vocabulário. Não é verdade? Claro. E ele percebeu na hora, ele falou pobre, macaca, menina tal, ele repetiu, macaca, daqui a pouco ou o ponto, alguém, né, ou a deu colega de bancada deu um toque, porque ele falou, não, eu também, eu era pobre, macaca. Gente, pelo amor de Deus. Não cola, né? Cola, olha, não foi nada acho bonito. Que antes era mais fácil subestimar a inteligência do público, hoje em dia não é tanto não, então para com esse festival de desculpa furada, vamos assumir aquilo que foi feito, se tiver que se desculpar, se desculpa, se tiver que encarar um processo, encara, se ganhou, ótimo, se perdeu, cumpra-se a lei e siga-se em frente. É por aí, gente, não ficar arrumando desculpa esfarrapada desse jeito, porque não convence, é aí que as pessoas ficam mais bronqueadas ainda, né? Porque aí vira cara de pau, só vira cara de pau. Fora a ameaça dele de que todo mundo que detonou ele vai pagar e vai pagar caro. Que é isso, né? Que século que a gente está. A gente tem um vídeo onde ele fala, onde ele se refere nesses termos à cantora Ludmilla. Vamos conferir agora. Né, que ela tava na praia, os fãs pediram pra tirar foto, ela disse que não era Ludmilla, o nome dela era Kátia. E agora vem essa história, uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela em Angra no final do ano, e agora vem essa história aí. Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo para meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Ele até coça, que a linguagem gestual denuncia ele, né? Ele até sacou. Ele sacou. Ou sacaram por ele. Por que não pode ser apenas pobre?
As pessoas podem falar pra gente, inclusive você de Brasília, existe essa gíria pobre macaca? Eu Todos particularmente... estão dizendo que existe. Em Brasília? Ou é no né, norte? No norte, nordeste e centro-oeste, que é a região do Distrito Federal. Eu particularmente não conheço essa gíria. Esse vídeo, Sônia Abrão, foi exibido no dia 9. Eu nunca ouvi, na minha E vida. olha, vi, eu já fui pra ouvi Nordeste algumas vezes, eu nunca ouvi ninguém. Já escutei pobre de Maré Desci, eu sempre fui pobre pra caramba. Até macaca velha, macaco velho, né? Essas coisas assim. Mas macaca pobre, pobre macaco, essas coisas a gente nunca ouviu. Mas até aí o Brasil é um continente, né? Exatamente. Cabe vários países da Europa aqui dentro do nosso território. Não quer dizer que a gente não saber deixasse de existir. Mas então, por isso que a gente está partindo do ponto, se existe, aposenta. Se existe um comunicador, e ele me parece que já é bastante experiente, não deveria nem usar esse tipo de coisa, porque ela traz o ranço. Com os novos tempos, com a nova mentalidade que está aí, com a luta de todo mundo para acabar com o preconceito, para que todo mundo seja tratado de igual para igual, porque isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Eu não sei de onde nasce, onde começa, eu não sei quem que inventou que branco é melhor que negro, sabe? Não dá para entender de onde vem essas coisas, então vamos acabar com isso. E é tão simples, essas palavras que têm esse ranço, essas palavras que são ofensivas, essas expressões que são antigas demais e que soavam naturais, até, né, sei lá, desde o descobrimento do Brasil, esquece, aposenta, não existe mais, porque realmente elas são maldosas, realmente elas trazem embutido uma carga de hostilidade em relação ao próximo. Isso tem que parar, gente, isso tem que realmente deixar de existir. Então agora que ele começou a pagar um preço por isso, quem sabe as pessoas pensem duas vezes, né? Porque é muito difícil a gente estar aqui, estar falando ao vivo, que escape uma besteira ou outra acontece, mas esse tipo de coisa, aí olha, racismo é crime. Por isso que ele está aí desesperado, convencendo todo mundo que não é racismo, que é uma expressão racista. Para mim, é exatamente o que ela é. E quem usa está cometendo esse crime. Então, a coisa complicou, mas teve uma medida. Difícil no Brasil, né? A gente vê uma coisa sendo punida rapidamente. Mas a Record foi realmente muito importante essa decisão da Rede Record. E ele é um profissional, pelo jeito, de muito sucesso na região. Sim. Deve arrumar um novo trabalho logo, e eu acho que bem mais amadurecido, bem mais realista em relação aos novos tempos que estão pintando aí, graças a Deus, né? Só para arrematar essa história, Sônia Abrão, o que aconteceu? O Marcão, esse vídeo é do dia 9, dia 9 desse mês. Ele foi reverberando nas redes sociais. E aí tomou a proporção que tomou. Claro, a Ludmilla chegou, que às vezes a pessoa fala assim, não, o meu programa passa só em Brasília, então aqui, ó, eu falo que eu e nunca vai chegar lá. Que isso? E, claro, a gente sabe que hoje, através das redes sociais, chegou. Chega em todo lugar. No primeiro momento, a direção da Record queria afastá-lo, tá? Minha fonte falou assim, ó, nós vamos notificá-lo, isso é muito grave, e nós vamos afastá-lo até que a gente consiga entender o que de fato aconteceu ali. Ele foi reticente, ele não aceitou essa suspensão. E aí a Record, de forma unilateral, rompeu o contrato. Então você não quer conversar? Então nós vamos romper e tá tudo muito certo. Depois a gente acerta o que tem que acertar. E tirou o Marcão da apresentação. Eu achei que foi pertinente. Porque já que não existe o diálogo, pelo menos da parte dele, que se tire o profissional. Porque a gente sabe que programa ao vivo ele pode fazer, não é? Grandes problemas depois. Vai saber que outras expressões populares usadas, né, ele ia colocar no ar também. A Ludmilla falou sobre o apresentador que a chamou de macaca na televisão. E ela disse o seguinte, não é? Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime. E alguns ainda usam o espaço da mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio. Não deixaremos impune tais atos. Trata-se de um desrespeito absurdo, vergonhoso. Fica evidente que esse cidadão não possui nenhum pudor ou constrangimento em ofender alguém em rede nacional, né? E ela fala, como já foi dito por Paulo Outram, todo preconceito é feito da ignorância, da mais bruta ignorância, na verdade. Então é isso. Fora ter perdido o emprego, ele vai ter que encarar o processo que a Ludmilla já abriu contra ele. E aí, pra quê?
tudo isso, né? Realmente porque, no fundo, esse tipo de coisa para ele faz sentido, senão não teria falado. Eu acho que poderia ter sido resolvido de uma forma menos pior, principalmente a situação dele como profissional com a emissora. Não teve jeito, parece que rompeu. Eu estou recebendo ligações aqui de prefixos, inclusive de Brasília, entendeu? Eu não sei se é alguém que quer falar comigo justamente de lá ou dessa outra parte. Se for, manda através de mensagem de texto, Sim, que aí eu que coloco, a gente vê, não é? Quer falar, pode A sua falar versão. também. A gente não está aqui para tirar o espaço de ninguém de falar. Nós só estamos colocando a nossa opinião. E assim, o Thiago está falando que a emissora pensou em suspender, em afastar, mesmo porque ele é um grande sucesso na região, já seria um desfalque Ele era da Band, importante. era né? Marcão Chumbo Grosso, e aí Chumbo Grosso, na Record, a Record falou, não é muito legal, vamos colocar Marcão do Povo. Exatamente. E aí ele migrou né? de emissora, e aí com grande sucesso. Olha, esse foi o comunicado da Rede Record de televisão. Não é? Esse aí, Sônia Abrão, o que acontece? A Record fez um comunicado. Esse que está na tela aí é um Instagram, na verdade é um Twitter, que estava lá desativado há um bocado de tempo, mas é uma página que elogiava muito o Marcão. Tá. Só tinha elogios a ele. Então o que se suspeita? Que alguém ligado à produção do programa ou do apresentador entrou nas redes sociais tentando justificar com esse post. Sim, mas eu tenho a foto do comunicado oficial, eu quero ver se dá para ler aqui no ar. Porque o que eu estava falando porque se justifica a agressão, entendeu? Essa história, não está aqui não, mas vocês acham no @euleodias, que é o Instagram do Léo, ele publicou o comunicado da Record na íntegra, e vocês acham lá e a gente comenta aqui. Mas, é assim, foi melhor que não tivesse, até que ele não tivesse aceitado simplesmente a suspensão, porque eu acho que a atitude primeira da emissora já teria que ter sido a rescisão de contrato. Com certeza. Acho que só afastar o público não ia aceitar muito bem. E essa atitude agora, que realmente rescinde contrato, está demitido, é que ecoou de uma forma positiva junto ao público. Eu acho. Muito E ela, positiva, na verdade. E é importante, fábrica de processo é nada. Ela tem esse processo que ela Sim, deve estar abrindo, ela não é o fábrica de anterior, processo. né? Que é a história do cabelo de Bombril, que é uma coisa horrorosa também. Enfim, tem que processar. Se a gente se sente ofendido, né? E é absurdo, né? Porque essas palavras, elas ferem. Principalmente pessoas que já trazem, desde pequenas, essa coisa tem que ficar justificando, sabe? Já é tão absurdo isso. Porque vem de criança isso. Chega uma hora que tem que acabar. Acabou, chega, não tem mais. Fez, tem que ser responsabilizado por tudo que a gente fala, faz. Enfim, é crime. Né? É para começar a olhar o mundo com outros olhos de verdade. E aqui a gente tem que ser justo, né, Sônia Abrão? Enquanto foram... Seu celular. Aqui, ó. Enquanto foram aquelas críticas que a gente... não, porque era o vídeo, aquela coisa toda. Ela levou na esportiva, ela não ameaçou... mal, se veste mal. Ela nunca ameaçou processar ninguém. Nunca ameaçou processar ninguém. Agora, com essa história, é uma história que não é artisticamente. Isso fere o ser humano, entendeu? Fere a dignidade, não só dela, como de milhares de outras pessoas que, infelizmente, são tratadas dessa forma infeliz. Exatamente, muito ela infeliz, representa, né? ela representa pelo menos metade da população brasileira, Claro, né? né? Vamos combinar? Exatamente. É só 52% da população brasileira. Olha, artisticamente, eu acho que a Ludmilla pisa muito na bola, embora eu goste, né, de como ela canta, as coisas que ela canta, eu acho que são bem legaisinhas. Agora, ela tem pisado muito na bola, uma sequência, né, de acontecimentos artisticamente. Sim, agora, como ser humano, como mulher, você não vai discutir que realmente ela é vítima de preconceito nessa situação. Ela é totalmente. E eu acho que ela fez a coisa certa também. Tem que processar. E a emissora também agiu nota 10. Com né? certeza. E vamos esperar que esse episódio sirva como lição de fato e evite que esse tipo de coisa continue acontecendo. Tem, né? A gente tem que aproveitar realmente a força do artista, né? Do formador de opinião, para alertar a população. Claro. Thaís Araújo, a Sharon, não é verdade? Nossa, Tantas tanta mulheres
mulheres e homens, o Lázaro, não é? Vamos lá, não quero mais... Bruno Galhaço com a Tite. Com a Tite. Imagina, eles até criança. Claro, e uma criança inocente, que, gente, pelo amor de Deus, né? Mas a impressão que eu tenho, sinceramente, nesses casos todos que a gente está falando, é uma pequena gangue que tem ali. Ai, não sei. Eu já não acho mais, Márcia, eu até achava. Isso é disseminado na sociedade. Quando já passou, quando estava só no gueto da internet, eu falava, acho que é o gueto. Mas aí já a mentalidade, né? É ela isso. extrapola as redes sociais. Ela já existia antes das redes sociais. Isso que é muito como triste. Se a gente morasse na Suécia, que fosse todo mundo loirinho de olho azul. É tão absurdo, horrível, né? É muito absurdo mesmo, viu? Mas, olha aí, quanto mais esse tipo de coisa acontecer, arca com as consequências, eu acho que ajuda os parafusos a irem voltando aí pro lugar, viu? Não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Não tem jeito, não tem jeito. Agora, olha, daqui a pouquinho vocês vão ver o momento em que a Antônia Fontinelli confirma a separação dela do Jonathan Costa, coisa que eu achava que não fosse acontecer. Mas da maneira como ela fala, eu acho que ela está coberta de razão, que ela também tomou a atitude certa. Mas eu também acho que, de repente, pode acontecer uma reconciliação. Nesse momento, não. Ela confirma a separação mesmo. Ela nem o trata mais por meu marido, é o pai do meu filho. Ixi. É o pai do Salvatore, entendeu? É bem por aí. E daqui a pouco também, depoimento exclusivo da neném, né, que como eu disse ontem aqui para vocês, ela infelizmente perdeu o bebê no 2º mês de gestação. Bom, deixa voltar aqui. Antes da gente colocar o vídeo da neném, deixa eu conversar agora, eu, a Marcinha e o Thiago, porque está na linha com a gente, o doutor Ranieri Lopes, que é o advogado do Marcão do Povo. Então a gente vai ouvir o lado dele dessa história, que é importante também, não é? Muito boa tarde, doutor Ranieri. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede TV. Certo. É um prazer estar falando aqui com vocês agora. Muito obrigada, viu? É importante que a gente saiba o que o senhor tem a dizer, porque o senhor representa o Marcão, né, do povo aí, que está nessa situação para lá de polêmica. Por que ele constituiu um advogado? O senhor já era o advogado dele antes ou é para esse caso da Ludmilla? Olha, Sônia, o Marcão já é cliente nosso aqui no nosso escritório. Sim. É uma pessoa bem pública aqui no estado de Goiás, a qual ele participou do programa Chumbo Grosso por 3 anos, foi líder aqui no estado de Goiás, foi convidado pela Rede Record para fazer o programa Balanço Geral, e o que a Record não conseguiu em 7 anos lá, o Marcão conseguiu em 4 meses, que é ser líder em audiência no Distrito Federal. Sim. Foi feita essa polêmica toda no nome do Marcão. O Marcão é uma pessoa simples, de origem rural, bairrista mesmo, e ele tem sempre por costume falar expressões regionalistas, como pé de macaco, como um macaca pobre. Então isso aí vem do costume, da origem de algumas regiões do estado que fala isso. Tem até um cantor famoso, Eduardo Costa, que tem uma música chamada Pé de Macaco, e nem por isso ele quis ser racista ou agir com racismo contra qualquer pessoa. O Marcão sempre pauta por ética, por honestidade e muita atenção aos seus ouvintes, ao seu público em geral, pela forma verdadeira e sincera que ele vem tratando ao público. Então trouxe grande estranheza para nós essa repercussão muito grande que houve nele em cima disso que foi dito. Inclusive, alguns veículos não passam o vídeo todo, porque ele também se refere como ele sendo um macaco pobre também. Não, a gente passou aqui. Ao mesmo tempo que ele fala da cantora, que ela veio de origem humilde, que ele quis colocar que ela veio de origem humilde, era pobre, e ele também veio de origem humilde, era pobre. Como ele disse também, eu também sou um macaco pobre. Se passarem o vídeo todo, você vai ver que também ele afirma que ele é um macaco pobre. Então, a conotação dele não foi de racismo e nem quis espalhar a cor da pele de ninguém, longe disso. Uma pessoa séria, uma pessoa culta. Ele simplesmente quis colocar mesmo a questão da pobreza da pessoa, da humildade da pessoa, pelo programa dele ser popular,
e ele falou dessa forma, de forma bem popular mesmo, de forma bem abrangente para o seu público. Certo. Doutor Ranieri, vamos fazer o seguinte, nós passamos o trecho na íntegra e a gente vai colocar de novo, aí o senhor ouve aqui com a gente, tá bom? E a gente continua a nossa conversa? Ok. Então vamos lá, pode colocar, Manita. Né? Que ela tava na praia, os fãs pediram pra tirar foto, ela disse que não era Ludmilla, o nome dela era Kátia. E agora tem essa história, uma menininha de 11 anos também não conseguiu tirar foto com ela em Angra no final do ano, e agora tem essa história aí. Não, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, é uma coisa que não dá pra entender. Era pobre macaca, pobre, mas pobre mesmo, pobre, mas eu sempre falo com meus amigos, eu era pobre macaco também, sabe? Eu sou rico de saúde, graças a Deus. Tá aí. Então, deu para o senhor ouvir direitinho? Alô, doutor Ranieri? Só que, se me permite, Sônia, Claro. só que há uma sequência nesse vídeo que ele também fala que ele também é um pobre macaco. Mas o senhor não acabou de Foi ouvir? feita uma edição onde a gente vê que se repete várias vezes a palavra pobre macaco. Não. E não houve da parte Doutor Ranieri, me ouça. No momento real, essa Me sequência de falas. Me ouça, por favor. A gente colocou o vídeo todo e ele fala dele. O senhor é que não ouviu aí. Quer ouvir novamente? A ligação está um pouco ruim. Então liga a televisão. Então liga a TV que aí o senhor vê direitinho. Que a coisa foi colocada totalmente. Ele fala, pobre, eu também fui um pobre macaco. Essa coisa toda. Mas se o senhor quiser ver depois a reprise do nosso programa, está no portal da Rede TV, o senhor vai ver que foi colocado exatamente quando ele fala até esse ponto. Quando ele se coloca na história. Na verdade, para nós aqui, que já comentamos essa notícia logo no começo do programa, esse argumento de que é uma expressão popular, foi no popular, para a gente não convence, porque mesmo que seja uma expressão popular, ela já devia ter sido aposentada porque ela é rançosa, ela é preconceituosa, por ele principalmente ser um comunicador. Mas nós não somos os juízes, as pessoas que vão julgar esse processo. No caso da Ludmilla já ter dado entrada na ação, isso o senhor pode nos esclarecer. Como não somos nós que vamos julgar isso perante a lei, eu acho que é importante ouvir o seu lado da história. Por isso que a gente quis conversar com o senhor. Pode falar o que o senhor quiser. Tá, se você me permite, da parte do Marcão não houve esse cunho racista. Tá. Ele, de momento algum, quis se referir à cor da pele dela, e sim à pobreza, da origem humilde dela. Tanto é que ele fala isso. Agora, existe sim esse regionalismo que usam esse termo, igual eu falei no começo da minha fala, tem até uma música que fala pé de macaco. E nem por isso ele quis, o cantor quis ser racista por proferir isso. Eu sei que essa palavra macaco vem de torcidas organizadas, que já vem marginalizando esse termo, mas há muito tempo atrás, nós temos isso como costume em alguns estados. Não justifica, né? Não justifica. É de origem rural, o Marcos Paulo. Então é normal que ele fala isso. Não é normal, eu gostaria doutor. também, se você me permitisse, eu comentar sobre a nota da Record. Que a Record fez um comentário de uma nota e não foi realmente nesses termos que aconteceu. Certo. Agora, o senhor pode me dizer se a Ludmilla já entrou com ação, se vocês já foram comunicados, se esse processo realmente existe? Olha, nós estamos bem tranquilos em questões de futuros processos a serem feitos, porque o Marcos, inclusive, ele não foi citado para qualquer ação, não foi procurado, muito pelo contrário, as informações que ele vem tendo é através dos veículos de comunicação, que estão publicando e passando. Mas, diante disso, nós estamos aqui prontamente para defendê-lo no que for preciso e também para pontuar algumas coisas conforme a veracidade dos fatos. Certo. A questão que ocorreu no dia 18, o Marcos foi apresentar o programa que ele apresentou até o dia 17, o Balanço Geral, e no dia 18 ele foi impedido de apresentar o programa e lá o diretor o convidou para fazer um distrato contratual. Ele tem um contrato com a emissora. Ele quis saber o motivo desse distrato
e eles não tinham motivo plausível para poder apresentá-lo para isso. Então, ele não se recusou realmente a fazer o distrato. À medida que ele for comunicado de um rompimento unilateral de um contrato, ele vai tomar as medidas cabíveis para resguardar os seus direitos sobre isso. Então, não houve nenhuma sequência sobre isso. Foi noticiado, primeiramente, que ele tinha sido demitido. Depois, foi noticiado que ele havia rescindido o contrato. Está no comunicado. Foi de forma unilateral, mas ele não foi comunicado. Porém, o Marcos Paulo fez uma notificação extrajudicial à emissora de que ele quer continuar com o seu contrato, que ele vem cumprindo com seriedade e dedicação. Isso vai longe, então, pelo jeito, né? Agora, nossos convidados querem fazer perguntas para o senhor, tudo bem? Quer fazer uma pergunta, Marcinha? Quero sim. Doutor Ranieri, diz uma coisa pra gente, ele está arrependido do que ele fez? Olha, o Marcos Paulo, em momento algum, ele quis passar qualquer conotação de racismo nas suas palavras. Muito pelo contrário. Ele fez um comentário que existe um programa na grade da emissora que você fala dos artistas e fala do seu cotidiano, do dia a dia. E num dos comentários sobre a cantora, ele proferiu esse termo, porém com essa conotação de que tratava-se de uma pessoa de origem humilde e pobre, que começou a vida como ele também era, igual ele falou. Agora, ele está arrependido da repercussão negativa que isso aí deu, que realmente algumas maldades de pessoas que não viram a realidade da coisa, alguns comentários feitos sobre ele, é uma pessoa séria, com a reputação ilibada, e também, em momento algum, ele quis menosprezar a cantora ou falar da cantora, longe disso. Ele até, a filhinha dele, ouve muito as músicas da cantora dentro da casa dele, ele admira esse lado dela e não houve, da parte dele, essa intenção. Pela circunstância, pela abrangência do que aconteceu, sim, ele está muito sentido com isso. Tá certo, como ela ficou também com o acontecido. Muito obrigada, viu, doutor Ranieri Lopes? O programa continua aberto, até para o Marcão, se ele quiser falar também, a Ludmila também. Nós estamos sempre abertos aqui para as pessoas colocarem os seus lados da história. Até a próxima, viu? Obrigada. Eu agradeço a Rede TV pelo espaço dado. Imagina. E o Marcão estará, sim, à disposição para falar sempre como for chamado. Tá certo. Forte abraço. Muito obrigada, viu? Bom, nosso tempo estourou, eu fiquei devendo uma pergunta para você. Esse é o bom jornalismo, Sônia Abrão. Apurar de todos os lados. Parabéns pela tarde sua. Né? A gente tem que ouvir, claro, mesmo não concordando.